Em alguns vídeos meus já do ano passado pra cá, eu comentei a respeito de um vídeo específico da Haru Digli, que fala sobre ela não ser uma pessoa mais tão woke, digamos assim, ser uma pessoa que está considerando um pouco mais, né, não pegar o pacote todo da esquerda, por exemplo, né, desse pessoal mais progressista, porque ela está vendo algumas coisas que estão incomodando ela. Eu sei que a Haru está envolvida numa treta com o gigante Richard e que no podcast do Combo Infinito ela falou algumas coisas que parece que não são totalmente verdade. Contudo, eu quero me concentrar aqui nesse vídeo, tá? Depois a gente vê o que acontece, o que não acontece. A gente vai descobrindo isso com o passar do tempo. Então ela fez um vídeo falando sobre não abaixar o pacote todo da esquerda ou da direita, em ser uma pessoa mais ponderada. E eu gostei do que ela falou, por isso mesmo eu quero fazer um react com vocês. Eu já assisti esse vídeo, não é um react 100%, mas eu quero comentar esse vídeo, tá? O nome do vídeo dela é Porque Eu Mudei de Lado, sobre o último vídeo. Ela tá... Vamos lá. Por que eu mudei de lado e por que é importante colocar os pingos nos is agora? Primeiramente, oi meu povo, sejam muito bem-vindos. E eu vi muitos comentários legais no vídeo anterior, mas eu vi muitos comentários horríveis também. E antes que comecem muitas coisas ali como Haru Based e essas paradas também. E eu vi muitos comentários legais no vídeo anterior, mas eu vi muitos comentários horríveis também. E antes que comecem muitas coisas ali como Haru Based e essas paradas assim que realmente não, eu achei melhor vir e começar o processo de desambiguação de alguns termos que eu utilizei no vídeo anterior que talvez tenham sido mal colocados. Que começa essa parada de lacrador versus based, enfim, esse bando de memes e lados, enfim, políticos e ou não, que eu também, cara, eu tô cansada desse tipo de coisa, sinceramente eu não queria ir pra lado nenhum. Tô bem esgotada e o vídeo anterior foi um relato pessoal e esse também vai ser. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu também tô esgotado dessa briga de ou é lacração ou é anti-lacração. Eu não conheço esses termos based, nem sabia da existência desses termos, mas isso é uma coisa que tem me irritado, me chateado bastante, porque tá difícil falar qualquer coisa na internet. Aliás, um comentário a respeito do cenário dela. Isso à esquerda dela em azul é uma fita de LED? É um monitor? Tem o rosa no fundo? Que porra é essa? Quando eu disse hiperprotagonismo feminino, que é de onde eu posso falar, essa palavra foi sim equivocada, mas eu não consegui encontrar até agora uma melhor que essa. Tá, qual que é? Ela tava falando... Esse vídeo aqui é um vídeo resposta a ela mesma, de um vídeo onde ela falou que tá chato essas mulheres hiperprotagonizadas, que são perfeitinhas, que não tem falhas. Esse vídeo é um vídeo resposta a isso. Tá? Então, por isso que ela está fazendo esse vídeo, porque muita gente diz que ela mudou de lado, diz que ela não abandonou, tipo, traiu o movimento, tá ligado? Por isso que ela tá fazendo esse vídeo resposta a ela mesma e deixando as coisas, colocando os pingos nos is, beleza? Talvez super protagonismo, mas cai no mesmo erro. Enfim, não diz respeito à quantidade, isso jamais me incomodaria. Afinal, eu também discordo em gênero, número e grau de quem reclama de lacração, de quem bate o olho em mulher e já acha que o negócio é ruim. Às vezes eu faço isso quando o material é péssimo, como por exemplo o material de marketing da Mulher Rei, eu achei horroroso, mas o filme é perfeito. Desculpa, eu me exaltei, é porque esse filme é muito bom e se você puder, veja, porque o filme é maravilhoso e o material de marketing é uma bosta. Tá, sobre o que ela falou. Isso tem acontecido realmente, tá? No sentido de que a gente tá vendo bastante no mundo dos games. O pessoal vê uma mulher já cisma. Por exemplo, só o que eles reclamaram do lançamento aí que foi anunciado no The Game Awards da Naughty Dog, que tem uma mulher meio bombada, né? Que raspou de careca. E aí o pessoal, pô, onde já se viu uma mulher bombada e tal. O pessoal só tá aceitando a mulher como protagonista se for gostosa. Outra crítica que aconteceu foi com a Ciri assumindo o protagonismo em The Witcher 4.
tá? Sendo que o Geraldão era um homem, um cara pegador, e agora vai assumir a Ciri, que não é filha dele, né? Mas é meio que uma cria dele aí, digamos assim. E o pessoal meio ficou puto, porque não queria a Ciri. Mas a história anda, né, gente? Eu não acompanho muito. Eu tô lendo ainda o segundo livro do The Witcher. Assisti só a primeira temporada da série, não joguei os jogos, mas sei mais ou menos do que se trata. E eu não vejo problema em a Ciri assumir como protagonista. Na verdade, eu acho bom você dar uma variada, né? Poxa, não dá pra depender do Geralt de Rivia pra sempre, sabe? É horrível, ele é tipo, ele usa totalmente a causa como uma muleta, sendo que a história é perfeita e é baseada numa história real. Tipo assim, você entendeu o que eu quero dizer? Inclusão é importante, pode me botar fora desse barco de ai, tem uma mulher no game, ai, um gay, ai, um personagem preto, Não, isso é coisa de otário. Tô falando daquela famosa forçação de barra de uma personagem que já é perfeita, já começa perfeita, ela já sabe de tudo, ela não tem falhas e, consequentemente, não tem personalidade também, ela só tá jogada lá e todas as pautas que ela traz, todas as vivências que ela traz também são usadas como muleta pra gente vender coisa. E aí, todas as pessoas que, né, são representadas ali são obrigadas a comprar aquilo lá e falar, ó, gostou? Gostei. Pô. É isso, Rafael, eu concordo que o marketing atacar o consumidor é um problema, entendeu? Dizer que o consumidor é o problema e tal. Mas eu não, nesses casos que eu citei, eu não vi o problema. O problema é que às vezes o consumidor é muito barulhento, né? E aí o consumidor já vai ver uma coisinha que acha que não vai muito com a cara dele, o cara começa a atacar loucamente também, como aconteceu nesse caso, eu esqueci, Interestelar, o nome do jogo da Naughty Dog, me fugiu o nome agora, e o caso do Witcher 4. São casos bem chatos. E ali eu não acho que foi erro das empresas, porque pelo menos eu não vi que elas atacaram o consumidor. Nesse caso, eu acho que foi mais erro do consumidor mesmo. E até para isso que a Haru tá falando, parece que existe um termo. Se eu não me engano, parece que o termo para esse protagonista, para essa protagonista perfeitinha, que todo mundo gosta, que não tem erros, parece que o termo usado é Mary Sue, parece. Não gostei, mas... Enfim, tem uma briguinha de ego e talvez seja até política também, que aí você é obrigado a gostar da parada, sendo que, porra, a gente podia mais, sabe? A gente podia deixar esse rolê de lado e fazer coisas melhores, entendeu? Se não fosse uma picuinha besta. Mas, novamente, essa é uma opinião pessoal minha. Pode ser que eu esteja falando besteira, pode ser eu não sei de tudo. Se você gosta desse tipo de personagem que é perfeito, que é sem falhas, tudo bem, esse é o seu direito. Eu não aguento mais. Eu tô preferindo personagens que são mais quebradinhos na cabeça. A Jinx em Arcane, a Vi em Arcane, a Hera agora também em Senhor dos Anéis. Essas personagens, elas têm um caldo mais grosso, sabe? E entrando nesse assunto de ser basicamente obrigado a falar que gostou, essa é a... Bom, já falando um pouco disso, eu lembro que eu estava na faculdade estudando teoria da comunicação e o professor de teoria da conspiração falava que o Super-Homem é um personagem muito plano, porque ele não tem falhas, ele é perfeitinho. E aí, por motivo pelo qual outros super-heróis, como o Homem-Aranha, até mesmo o Batman, fazem mais sucesso, é porque eles têm uma mente mais imperfeita. Como a Haru disse, eles são mais quebradinhos, eles não são o exemplo de cidadão, né? Político que beija criancinha na rua e faz tudo de bom, porque isso não existe, né? Enfim. Que eu tô gravando esse vídeo. A gente vive numa era em que todo mundo quer muito ter razão. Todo mundo quer muito sambar em cima da cara do outro e mostrar que tem razão. Tanto de um lado quanto de outro, e é por isso que eu tô de saco cheio. A era do react, de lacrar em cima dos outros, entendeu? Tipo, principalmente essa galera, mano... tipo, tem canais que só sobrevivem disso. Na minha opinião, essas pessoas são muito abutres. Tipo, de pegar o conteúdo de outras pessoas que são conteúdos originais, aí você vai lá, assiste, monetiza em cima, ganha, tipo, dinheiro em cima do conteúdo original que outras pessoas fazem, e aí você vai lá e dá a sua opinião em cima, que geralmente é um negócio que você faz, tipo, ai, nerdolas, ai, lacrolas, ai, não sei o que. Véi, de verdade... Isso é muito idiota, isso é muito coisa de otário. Se você tá fazendo isso agora, velho,
sinto muito. A minha opinião de merda, claro que não vale nada. Mas, na minha opinião de merda, você também é um merda. Então, sinto muito. Eu estou achando Será que isso serve pra mim? Apesar que ela tá falando aí de coisas mais simplórias, de pessoas que só ficam criticando e tal. E eu tô tentando adicionar coisas ao vídeo que ela tá dizendo. Espero que ela não fique brava comigo. todo mundo insuportável. Concordo. Eu já fui uma insuportável. Eu provavelmente sou também uma insuportável. É a hora de assumir também. Válido. Só que todo mundo erra. Essa parada, zero problemas em assumir. E tanto que a gente erra que, véi, se você tá vivo, é tempo de fazer coisas legais e certas e o que você acha que é certo. Eu quero fazer coisas certas e legais. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com alguns canais mais nerdolas, tipo Gigante Richard, porque esses caras são, alguns deles pelo menos, são totalmente contra inclusão, são totalmente contra representatividade. Eu acho que sim, representatividade é bom, mas tem que ser feito da maneira correta, ok? Eu acho que tem que ser feito, não adianta empurrar a goela abaixo. É que nem a Haru disse aqui, que não pode você empurrar a representatividade querendo um personagem perfeito. Personagens, todos seres humanos têm falha. Inclusive nós, pessoas com deficiência, nós temos falha. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado como a gente vai exigir a representatividade. Então eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu também tenho dificuldade com os canais muito progressistas, que tudo para eles é comunismo, tudo do que vem do capitalismo da indústria é errado. Então é complicado, também não gosto muito dessa galera, tanto que alguns canais dos dois lados eu já bloqueei aqui para não aparecer mais recomendação para mim, sabe? Quando eu preciso buscar alguma coisa em algum desses canais, eu vou lá e busco, mas eu não quero na minha aba recomendados. Então, tô gravando esse vídeo pra fazer coisa certa legal no futuro. É isso. Meu conselho de chata de merda. Para de achar que você é um bloco sólido, que você acha que você é um nerdola, que você acha que você é um lacrola, você não é nada. A gente, meus amigos, é muito diferente, a gente é plural, a gente tem as nossas próprias escolhas, a nossa própria cabeça. A gente não é um blocão, a gente não é um tijolo, a gente não é preto no branco. Você vai acreditar em alguma coisa de um lado, você vai acreditar de alguma coisa do outro, você vai acreditar em alguma coisa do meio, você vai escutar várias coisas de várias pessoas diferentes na sua vida e de cada lugar você vai ver um sentido diferente. Eu me sinto muito representado por esse trecho específico, tá? Eu tenho alguma tendência mais progressista, mas não significa que eu sou totalmente progressista. Porque, por exemplo, eu sou contrário ao aborto, ok? Eu entendo situações de estupro e tal, mas eu acho que a gente legalizar pode gerar algum problema. Contudo, eu acredito em cotas para pessoas com deficiência, cotas para negros, eu acredito em inclusão social, então, sabe, representatividade. Então, eu tenho coisas da direita, eu tenho coisas da esquerda. Então, eu sou um misto. Fora que eu não sou tão anticapitalismo assim, como o pessoal mais progressista. Então eu tenho coisa da direita. Então eu particularmente me sinto muito representado por esse trecho específico da fala da Haru, tá? E é aqui que eu acho que o vídeo dela começa a brilhar pra mim. Você vive a vida e você tem um cérebro, tem muita gente que não tem, mas quando você tem uma hora você vai concordar com uma coisa, outra hora você vai concordar com outra. Essas coisas vão pertencer a movimentos, a causas, a momentos, às vezes você vai mudar de opinião. Você não é um blocão sólido de coisas que você recebe e aceita tudo que é imposto pra você. Isso é outra verdade, tá? Se eu for pegar o Danilo mais jovem e o Danilo de agora, minha cabeça foi mudando. Eu talvez já tenha sido um pouco mais à esquerda ou um pouco mais à direita, e eu fui transitando entre esses dois lados conforme eu fui evoluindo, conforme eu fui vendo coisas que me agradavam e desagradavam dos dois lados. Então, beleza, eu acho que é isso. A gente, como ser humano, evolui, a gente muda de ideia e faz parte. E tem que ser assim. Não dá pra você ser o que ela chamou de bloco sólido da sua adolescência à sua velhice. Fudeu se você for assim. Fudeu, sabe? Eu tendo a concordar com isso. Tem uma teoria da comunicação que ela é lá dos anos 50, se não me engano, que ela se chama a teoria da bala mágica, que as pessoas realmente acreditavam que as pessoas que recebiam
mensagens, elas eram blocos sólidos que, assim, muito resumidamente, né, que acreditavam em tudo que a mídia falava. Então, procura mais sobre isso. E depois, né, conforme as teorias de comunicação foram evoluindo, a gente viu que não, que as pessoas, elas são seres pensantes e que têm as suas próprias vivências. E agora a gente entra numa esfera um pouquinho mais pessoal. Deixa eu comentar isso. Realmente, assim, eu acho que assim, a internet ajudou um pouco a mudar essa questão. Por quê? No passado, você tinha poucos métodos de informação, até o começo dos anos 2000. A informação, os meios de informação eram os jornais, a revista, o rádio ou a TV. Você não tinha muita coisa que chegava no grande público fora isso. Você tinha os fanzines, pessoal de quadrinho aí, os jornais independentes, mas não alcançava o grande público. O que alcançava o grande público era jornal, revista, rádio e TV, certo? E era mais comum ou mais simples as pessoas daquela época assumirem... É isso aí, Rafael. Perfeito. Acho que você fez um bom apontamento. Seguir um lado cegamente é sempre ruim. Então, quando você tinha só esses métodos de informação, é lógico que as pessoas tendiam a acreditar e aceitar mais o que esses veículos diziam. Quando veio a internet e você teve a oportunidade de produzir seu próprio conteúdo, produzir sua própria informação, pesquisar com mais facilidade, obter informações de outros lados, as pessoas deixaram de aceitar um pouco mais o que os grandes veículos postavam, que os grandes veículos passavam, e começaram a questionar um pouco mais. Isso veio pelo lado bom, no sentido de que a gente não tem que aceitar tudo o que é dito pra gente, a gente pode questionar, e questionar é bom, só que veio pelo lado ruim, onde também as pessoas estão começando a duvidar de tudo. Tem muito espaço para a teoria da conspiração de ambos os lados, da esquerda e da direita, o que é um problema filho da puta também. Fez espaço para fake news dos dois lados. E isso que o Rafael disse nos comentários tá certo. Ele, apesar de ele ter uma tendência mais à direita, ele não tem problema em concordar com pessoas de esquerda se fizer sentido para ele. Do mesmo jeito que, apesar de eu ser mais progressista, eu não tenho problema em concordar com algumas coisas de direita, até porque eu penso algumas coisas de direita. Eu não sou totalmente direita nem totalmente esquerda. Talvez eu penda um pouco mais para a esquerda, pelo fato de ser uma pessoa com deficiência e ser meio que natural, eu acho. Mas, sabe, a gente tem que ter condições de dialogar. A esquerda e a direita, elas têm que ter condições de dialogar. A partir do momento que os dois lados não conseguem dialogar, nós estamos caminhando para um abismo, né? Para um abismo destrutivo. Eu não acho que isso é bom. Que aí eu vou dar um relato pessoal meu. Nesse rolê, na minha vida de internet, eu ainda acho que a gente tem que respeitar as pessoas do jeito que elas são. Concordo, respeitar é importante. O mundo é plural. Não dá pra gente achar que porque a gente não entende, por exemplo, o público LGBT, que eles não devem existir, beleza? O mundo é diverso, que a gente tem que incluir, tem que acolher todo mundo, que a gente tem que ser gentil com as pessoas, inclusive com as pessoas que são diferentes da gente. Eu fui criada, tive uma criação cristã, né? Foi primeiramente testemunha de Jeová. Estudei em Testemunha de Jeová, que é uma das formações cristãs mais radicais que tem. Escola católica, e hoje eu sou budista. O que isso significa? Perspectiva cristã da minha visão, tá? Se eu nasci assim e você nasceu diferente, foi porque Deus quis, e tanto eu quanto você temos algo a aprender com isso. Não fica questionando quem tá certo e quem tá errado, porque a gente tem alguma coisa a aprender com isso. A princípio, tanto eu quanto você estamos errados e a única pessoa que tá certa é Deus. Todo o resto tá errado e a gente tá aqui para aprender. E a nossa existência como um todo é baseada em aprender coisas aqui na Terra. O que significa? Você tem que amar e respeitar o seu próximo e pronto, acabou. Certo? Certo. Beleza. E aí vai um pouco da minha visão no sentido de... Eu concordo com o que ela disse. Eu não concordo no ponto em que ela... Tudo bem, isso é uma visão cristã, tá? Mas a minha visão cristã é um pouco diferente. Ela tá dizendo que
Por exemplo, eu nasci com deficiência porque Deus quis. Eu não acho que Deus decidiu, olhou, essa alma vai ser colocada num corpo e ela não vai ter deficiência. Porque eu quero ensinar alguma coisa. Eu não acho que Deus agiu assim. Meu pensamento é que Deus criou o mundo, criou as células e tudo, e o corpo humano vai trabalhar. Às vezes, assim como as pessoas constroem casas com defeitos, as células vão fazer cagada durante o trabalho delas. Que o câncer, ou a pessoa nascer com deficiência, que é o meu caso, nascer com uma doença de má formação. Eu não acho que Deus apontou o dedo para mim. Você nascerá com glaucoma. Eu não penso que Deus tomou essa decisão. Eu penso que ele criou as regras. Eu penso que ele criou as regras e está deixando que o mundo vai trabalhar sozinho. Mas que é fato que eu acho que ele quer que nós aprendamos uns com os outros e com a diferença, sim. Se Deus fosse curar todo mundo, para que existe médico? Qual a função de um médico no mundo onde Deus vai curar todo mundo? Não existe função para o médico, entende? Então é lógico que Deus não vai dar a cura para todo mundo, porque senão ele lasca com a sociedade, sabe? Sociedade quebra no meio. Então, talvez, mas por que Deus curou no passado todo mundo? Porque Jesus estava precisando se provar. Ele precisava mostrar para o mundo, oi, eu sou o filho de Deus. Então, ele precisava se provar. Por isso, ele curava todo mundo ali. Inclusive, livre-arbítrio, Rafael, das nossas células de fazerem seu trabalho, certo? Se Deus fosse controlar todo mundo, se a gente partir do princípio de que Deus controla tudo e decide cada um dos nossos passos, então Judas não traiu Jesus. Foi Deus que mandou Judas trair Jesus para crucificar Jesus. Entende? Então eu não consigo concordar totalmente com essa parte. É lógico, eu entendo. O pensamento cristão fundamental é de que Deus controla cada um dos nossos passos. Eu entendo o que ela está falando, certo? Mas não é a minha visão. Eu entendo que tem uma base cristã que pensa dessa forma. Eu entendo plenamente. Mas eu não tenho essa visão. Ou seja, apesar de eu ser cristão e isso ser um pouco mais à direita, apesar de ter cristãos bem da esquerda também, mas a minha visão do cristianismo é um pouco diferente dessa visão mais fundamentalista, onde Deus está jogando xadrez com a gente. Não é a minha visão, ok? Vamos continuar aqui então. E aí, por exemplo, lá em 2016, eu comecei a ver ideias que eu achava muito legais, como, por exemplo, do movimento feminista. Eu achava da hora. Hoje são coisas muito básicas, assim, que, tipo, quando uma mulher fala não, você não pode forçar. Tipo, hoje todo mundo sabe, mas na época todo mundo botava, tipo, Haru, sua feminista, horrorosa, nananã. E aí eu ficava, pô, caralho, mas eu não falei nada demais, velho. Que não podia assediar, enfim, eu falava essas coisas e, enfim, até hoje eu concordo. Só que aí... Então, só que aí a gente tem um problema. Tá difícil pra muita pessoa entender o limite entre a linha que separa o assédio da cantada. Tem uma linha tênue, uma linha bem estreita, que separa o assédio da cantada, o assédio do flerte. E aí eu acho que nem homens nem mulheres estão sabendo distinguir essa linha como um todo, sabe? Os homens que às vezes acham que estão dando uma cantada, mas estão assediando, ou as mulheres que às vezes não sabem entender que aquilo só foi uma cantada e acham que foi um assédio. Então tem um pouco aí de complicação dos dois lados. Coisa começou a degringolar e a parada, né, passou 2017, 2018, 2019, e aí o negócio foi pra um lado, foi pra uma parada que eu falei, velho, o que tá acontecendo? Foi pra um rolê, e aí hoje o bagulho é odiar homem, odiar pessoas trans, tipo, é um negócio assim que você fala, meu Deus do céu, o que rolou aqui? O que rolou aqui? E hoje eu não acredito mais nessas coisas. Então significa o quê? Que pra eu ter o brochezinho do feminismo, eu tenho que odiar pessoas trans? Eu tenho que acreditar na J.K. Rowling? Eu tenho que concordar com a J.K. Rowling? Se eu quiser o brochezinho? Então eu não quero essa porra, entendeu? Tipo, então aí a gente fica pensando... Será que eu tenho que abraçar o pacote todo das coisas que eu acreditava há 10 anos atrás, quase? Porra, então eu não quero esse pacote todo. Eu vou acreditar com algumas coisinhas ali e as outras eu vou ignorar.
E aí eu acho que os movimentos, tanto de esquerda quanto de direita, estão ficando malucos nesse sentido. As coisas estão... É lógico por quê? Pensando ali no que ela falou no feminismo. Tem feministas mais radicais, tem feministas menos radicais. Só que a gente vê, sim, um movimento de feministas bastante barulhentas, que homem é lixo, que trans não é mulher de verdade, sabe? Então tá acontecendo, tá acontecendo muita radicalização de várias bolhas de ambos os lados. E radicalização é sempre um probleminha. A gente tem que tomar cuidadinho com a radicalização, sabe? Não é legal. Então, vamos tomar cuidado. Então a gente não pode abraçar causas, né? Só que aí, mano, é um conhecimento que a gente vai aprendendo, entendeu? Tipo, hoje eu tenho 30 anos. Naquela época, 10... 30 anos? Tá bem, hein? Poxa, bom, se bem que eu tenho quase 40. Vou fazer 39 em dia 19 de janeiro. Tá bem, sei lá. O que eu fiz? Ah, tá, esquece. 10 anos atrás, eu tinha 19, 20 anos. Tipo assim, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo. Evoluindo com o passar do opinião. tempo. Normal, verdade, faz parte. Né? Nem muda de opinião, né? Eu não sei de quem é a música, mas tem aquela música que diz lá: eu sou uma metamorfose ambulante. É de um cara famoso aqui no Brasil. Me fugiu o nome do dito cujo, mas é isso aí. Naquela época, eu tinha que literalmente prever o futuro. Como é que eu ia prever, né? Que ia dar na J.K. Rowling. Como é que eu ia prever, né? Que ia dar, mate um homem. Tipo, eu casei com um homem. Tenho amiga trans, tenho um amigo não binário, tenho um monte, tipo, conheço muita gente, pessoas do meu ciclo muito próximo. Boa, Rafael. É isso aí mesmo. Se tem um lado se radicalizando, o outro lado vai ter que se radicalizar para combater. É fato. Bom texto. Raul Seixas, muito obrigado. Então é isso. E é um vídeo, uma coisa que eu falei em um vídeo meu um tempo atrás, que a gente foi muito para a direita no governo 2017, 2018 ali. Agora, a tendência está sendo puxar muito para a esquerda para compensar o tanto a direita que foi. Se em 2026 a gente mudar de lado, o pessoal vai querer puxar mais a direita. Se em 2030 a gente mudar de 2031, mudar de lado de novo, vai puxar mais para a esquerda e cada vez mais a gente vai puxando para um lado, puxando para o outro. E quem tá mais no meio termo tá fudido. Tá fudido. Tipo, são pessoas que, se eu fosse feminista, eu não poderia de jeito nenhum, tá ligado? Então não. E aí, qual que foi a fita da minha crise, né? Esse ano eu fiquei off do YouTube porque eu quis fazer uma outra faculdade. Na verdade, essa foi uma outra formação. Outra faculdade. Ela foi um técnico, assim. Mas essa parada mudou bastante a minha maneira de ver as coisas. Porque foi uma formação em artes dramáticas, né? Vocês não podem falar que eu não gosto de estudar, hein, rapaziada? Minha terceira faculdade. Parabéns, moça! Né? Terceira vez que tu fez faculdade. Eu fiz uma e já tô de saco cheio. Em artes dramáticas, tem muita gente que tá, como vocês dizem, né, do outro lado. E a grande verdade é que tá todo mundo saturado, rapaziada. Tá todo mundo saturado, inclusive a galera do entretenimento, enfim. E tem 2 professores meus que eu queria muito agradecer, muito mesmo, por ter, assim, aberto meus olhos para muitas coisas. Porque a gente fica nessa caixinha de internet, de polarização das opiniões e tal. E vou te contar, isso deixa a gente meio burro. Quando você sai, você vê o mundo real e você vê que as coisas não são assim. Nossa, o áudio do ela tá com umas falhas bem esquisitas. Eu tô escutando aqui com o fone. O áudio dela tá com umas falhinhas bem esquisitas. Você fala, putz, realmente, né, cara? E aí o primeiro é meu professor de História do Teatro. A gente tava tendo aula de expressionismo alemão, veja você. E a gente tava falando como todas essas vanguardas artísticas, na verdade, elas têm muito a ver com o período que a gente tá vivendo. Na verdade, todas essas vanguardas, elas têm muito a ver com qualquer período que antecede algum conflito. Seja isso me assusta. De fato, né, essa é uma parte que me preocupa. Um conflito intelectual, enfim, né? E a gente entrou num assunto que, porra, me detona toda vez que eu lembro, que é essa polarização política, tals, à beira desses conflitos
E aí a gente falou não só do Brasil, como do mundo também. Eu tava indo um pouquinho mais pra frente, mas eu vou voltar um pouquinho mais nessa parte, porque eu acho importante explicar pra vocês. Se você não é muito de estudar história, toda vez que a gente tá pra estourar com algum conflito, isso, assim, desde a história antiga mesmo, desde lá da Roma Antiga, desde o Egito Antigo, a própria população vai se armando ideologicamente antes de partir de fato pro combate. Isso pode ou não ser o estopim para algum regime, alguma luta armada de fato, pode não acontecer nada como aconteceu, sei lá, na Guerra Fria, que não estourou um conflito nuclear, mas aconteceram outros conflitos. Isso Ela tá censurando algumas palavras porque ela sabe que o YouTube vai cair em cima, vai tirar o alcance dela, mas é uma coisa que eu temo, tá, gente? De que a gente possa estar se polarizando a um ponto, a gente possa estar, os dois lados possam estar se extremizando, não sei se extremizando existe, que eles possam estar se extremizando, que em algum momento pode rolar uma guerra civil, que em algum momento pode rolar um conflito armado. Tá? É até por isso que eu sou contrário ao armamento da população, que é uma visão mais progressista, entende? Porque o cidadão, se a polícia não está sabendo o que fazer com armas direito, imagina o cidadão médio, que não tem acompanhamento psicológico, que não tem treinamento diário para isso, sabe? Me preocupa muito, me preocupa muito. Muito resumidamente, tá? Assim, tem muita coisa errada no meio do que eu falei, mas só pra gente correr pro assunto de fato. Mas essa parada repercutiu muitas vezes na história da humanidade. As pessoas se armam ideologicamente e a política começa a se polarizar antes de um conflito ou de algum estopim, de algum regime, alguma coisa assim. E isso se repete toda vez na história da humanidade. É cíclica, a história é cíclica. Agora. Enfim, e aí tem um autor que eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho muito foda, que ele é o Nelson Rodrigues. E ele tem umas falas polemicíssimas, assim. Mas ele tem cada história da hora, ele é um dramaturgo, assim, foda. E aí a gente vai entrar, que ela vai falar nesse assunto, ela vai entrar num assunto bastante polêmico que vai mexer com o ego de muita gente. Foda. Ele é conhecido mundialmente, ele é o Shakespeare brasileiro. Meu, esse cara é muito da hora. Tipo, as histórias dele, veja você, são inclusivas, tem gente de tudo que é tipo, tem umas histórias bizarras. Você cai o queixo de ver as histórias dele. E ele era um cara muito famoso na época da Dita. Aquela lá. Esse cara a Dita, um gênio, tá? Dura, ele não a Dita mole. Pautas sociais, dramaturgo muito bem estruturado, vê se você vê onde eu quero chegar. Um cara estudiosíssimo, de direita, conservador e a favor da Dita. Polêmico, né? E aí você pensa, gente, o ser humano como ele é complexo. Que doideira, né, cara? Como é que pode? E aí tem uma história, você pesquisa, ele falava nos jornais, assim, nos tabloides, ele detonava a esquerda, ele falava sobre política. Só que nas histórias dele, não combinava, assim, sabe? Era uma coisa, assim, muito doida, porque ele colocava... ele fazia histórias inclusivas, ele fazia histórias... Você fala, caraca, o que é isso? Ele falava, inclusive, que não existia ator... Aquele negócio lá que existia lá durante a Dita. Enfim, até que pegaram o filho dele, porque o filho dele era super revolucionário. E aí, Nelson Rodrigues rapidamente fechou a boquinha. Mas aí o fim da história dele, depois vocês pesquisam, isso não vem ao caso agora. Mas é uma das questões aí que a gente tem com as nossas visões, né? E é como a gente... vê que a nossa opinião ela pode mudar a qualquer momento. A vida é complexa. E por mais que às vezes a gente tenha opiniões que são muito afiadas, cara, a gente é efêmero. É uma parada que a gente aprende muito no budismo, assim. Eu defendo muito com unhas e dentes tudo que eu acredito, tenho fé em tudo que eu acredito. E pensar que esse cara, um cara tão importante pra história do Brasil, hoje ele tá sendo mega cancelado em todas as universidades brasileiras. Pensa que nas universidades públicas de dramaturgia do Brasil não se estuda mais Nelson Rodrigues, não se estuda mais o nosso Shakespeare. Fica de olho. Tudo isso por causa de picuinha. Fica de olho, vai vendo aí o que ela vai falar. Uma posição política que não é a favor da galera que, enfim, tá hoje
nas escolas e tudo mais. E aí você pensa, cara... Vai vendo que ela vai dar uma cutucada meio séria aí. Enfim, calma aí. Uma sabedoria muito legal aprendendo com esse cara. Inclusive sobre inclusão, sobre coisas que, enfim, até sobre pensamento crítico. Mas não, eles preferem não estudar uma parada, por picuinha. E isso deu uma mexida comigo, deu uma mexida. Eu fui numa palestra e eu descobri que uma menina... Fica de olho. Eu não vou falar o nome da faculdade, mas é uma faculdade assim, ó, foda, de artes dramáticas do Brasil. Daqui de São Paulo, inclusive, não estuda Nelson Rodrigues por conta da posição política que ele teve. E essa menina, ela tirou essa dúvida, né, e tal, e ela foi meio que excomungada lá na palestra, porque ela quis tirar essa dúvida, e a gente ficou, caraca, moleque, que bosta, hein? Então, vamos lá. Aí a gente vai entrar naquela discussão de que muita gente que acha que está tendo doutrinação política nas faculdades, nas universidades públicas. Existe a possibilidade de, eu não duvido, mas também não posso afirmar porque eu não tô lá, ok? Só que ao mesmo tempo que a gente pode ter doutrinação de esquerda, a gente pode ter doutrinação de direita nas universidades particulares ou com professores mais ligados à direita. O que normalmente o ambiente escolar tende a ser mais à esquerda, porque está te ensinando o pensamento crítico. Entende? É normal que o ambiente escolar seja mais à esquerda. Apesar que sim, você tem alguns ambientes escolares que são mais à direita, que ensinam um pensamento crítico mais conservador. Mas a tendência é que o ambiente escolar seja mais à esquerda. Contudo, o que eu concordo com ela é que se o cara é bom, se os livros do cara falavam de inclusão, apesar da opinião do cara ser contrária aos livros dele, a obra dele, ainda são importantes, inclusive para os movimentos de esquerda. Só que é complicado, o cara tem opinião que é mais à direita, inclusive era a favor da Dita e da Torte, e aí, não é que era a favor da Torte, ele dizia que não existia, né? E aí as pessoas excluem ele, apesar dos livros dele, das obras dele, dizerem o contrário. É esquisito, porque podiam... Porque o que tem feito, por exemplo, Monteiro Lobato, o cara era racista. Então, o que se faz hoje? Publica-se as obras do Monteiro Lobato e se coloca um texto ali dizendo, olha, essa era uma visão da época, isso não condiz com os dias de hoje, isso é errado. Então, coloca-se um aviso. Por que não fazer o mesmo com as obras do Nelson Rodrigues, tá? Olha, ele pensava isso, mas as obras têm um contexto diferente, o autor tinha esse e esse problema, ao invés de simplesmente excomungar o cara e excomungar as pessoas que por acaso gostam dele. A Garu é muito progressista, a Garu é mais à esquerda, só que ela tá gostando das obras de um cara que era à direita, só porque as obras dele têm um quê de inclusão, um quê de diversidade, entende? Isso que me pegou no vídeo dela também. Então, o cara de direita, ela podia excomungar o cara também, só que ela optou por não fazer isso. Ela optou por entender as obras dele e separar um pouco a obra do autor. Eu sei que para muita gente é difícil separar a obra do autor, mas ela está fazendo esse exercício. Eu não sei qual que é o pensamento que ela tem a respeito de Harry Potter, por exemplo, já que ela é uma crítica a J.K. Rowling, mas, né, nesse caso do Nelson Rodrigues, dá para entender. Então eu acredito que talvez ela tenha um pensamento a respeito de Harry Potter, mais de aceitar Harry Potter e criticar J.K. Rowling. Não sei se ela compraria coisas de Harry Potter, porque estaria dando dinheiro para J.K. Rowling, mas não sei. Mas por essa linha dá para entender que se ela não terminou a reconstrução dela, ela está em vias de terminar a reconstrução dela e ser uma pessoa mais intermediária, né? Apesar dessa treta toda com o Gigante Richard e aí e tal, enfim, não vamos entrar no mérito dessa treta, porque essa treta seria para outro momento. Que bosta! Porque quando você faz esse tipo de coisa, todo mundo perde. Entende? E é a mesma coisa que tá rolando na cultura pop. Se a gente faz cabo de guerra político com absolutamente tudo que a gente vê na vida, todo mundo perde. Sabe por quê? Porque isso é completamente irrisório. Ninguém é o pacote completo. Mesmo que você diga, eu sou isso, eu sou aquilo, você nunca é o pacote completo. Por isso que eu nunca declaro, você é de esquerda ou de direita, eu não sou de porra nenhuma. Eu concordo com algumas coisas de um lado e concordo com algumas coisas de outro. Eu concordo com ideias, não com ideologias, porque parte da ideologia eu posso não gostar. Então eu prefiro concordar com ideias ou discordar de ideias.
Nunca. Quer um exemplo muito da hora? Vamos falar de Shakespeare, então. A gente falou do Shakespeare brasileiro, vamos falar do Shakespeare. Vamos falar dele. Muita gente da nobreza detestava Shakespeare. Detestava ele. Porque ele não era da nobreza. Ele era rico, mas ele não era da nobreza. O pai dele era um fabricante de luvas. E ele faz personagens femininas muito fortes, muito fortes. Ele faz a Cleópatra, ele faz a Julieta, ele faz a Macbeth. E no final da vida dele, a Judite, que é a filha mais nova dele, em quem ele inspirou, por sinal, a Julieta, essa menina era o cão. Super revolucionária, ela sai brigando com todo mundo durante a reforma agrária da Inglaterra. Meu Deus! Durante a reforma agrária da Inglaterra, ela sai brigando com todo mundo, arruma briga com a polícia. O Shakespeare, mesmo sendo conservador pra caramba, ele sofreu preconceito a vida inteira por ser dramaturgo e não ser da nobreza. Ainda assim, ele era conservador. A filha dele era mega revolucionária e ele teve que tirar a filha dele da cadeia. Enquanto esse cara tirava a filha dele da cadeia, ele teve um puta insight de que ele não precisa ir até a puta que pariu e sambar em cima do Himalaia pra fazer uma mulher incrível e forte e real e não sei o quê. Mulher já é bicho biruta normalmente. É ela que tá dizendo, não sou eu, ok? É uma mulher que tá falando que mulher é bicho biruta. Não sou eu, ok? Ele fez mulheres reais. Meu ponto é, a gente faz um esforço muito grande pra tá certo a qualquer custo, sem pensar em qual é o custo. Qual é o custo? Dedicação. Que é uma coisa que eu aprendi muito esse ano. Esse ano eu escolhi não estar no YouTube e me dedicar a aprender para, nesse ano de 2025, poder me dedicar melhor às coisas que eu gosto, que é contar histórias, que é fazer projetos e, dessa maneira, eu poder contar histórias e fazer projetos melhores sem usar as coisas que eu gosto como muleta. Porque isso não funciona. As pessoas não gostam mais disso. Talvez tenha até funcionado em algum momento, como eu disse no vídeo passado. Mas agora tá um saco. Ninguém gosta mais disso. A gente tem que olhar e se dedicar e fazer esse laboratório de estudar as pessoas e enfim, as relações. As falhas no áudio dela. E esse é o problema da indústria. A indústria não tem tempo de se dedicar. Tem desamor para se dedicar, não tem espaço para esses profissionais se dedicarem porque eles acumulam funções e tá fazendo tudo no foda-se, achando que se colocar uma muleta com algum personagem inclusivo vai dar certo. Spoiler. Cara, a galera das falas capacitidas aí não deve gostar disso. Eu não ligo Deus amuleta, eu não tenho problema, mas vai ter uma galera que pode chiar com isso. Eu não ligo, eu não tenho problema com isso. Não vai. Esse foi o insight que o Shakespeare teve há muitos séculos atrás. Você entendeu quem é a Julieta, né? Vocês já leram Romeu e Julieta? A Julieta é biruta. Vocês sacaram quem que é a Julieta? É a Judite, a biruta da filha dele. A Judite só fazia merda o tempo todo, tomou um cacete da polícia, mas que também criou a Julieta, que é a personagem mais inteligente, mais carismática, mais emblemática, talvez, da história da cultura mundial. E ele precisou ir longe? Não. Ele prestou atenção na filha dele. Tem um livro, rapaziada, que ele se chama Mulheres Invisíveis, que, muito resumidamente, é sobre como o mundo perde dinheiro por não prestar atenção em mulheres e em outras. Enfim, ele especificamente fala sobre mulheres. Mas eu acho que vale também para qualquer outro recorte que a gente faça. Sobre como as pessoas perdem dinheiro por não prestar atenção de fato em mulheres e achar que você consegue representar mulheres só fazendo um homem de saia. Isso é uma crítica que a gente pode fazer, porque o que eu sinto dos movimentos, alguns movimentos feministas, é o seguinte: as mulheres querem ser homens. Só que mulher não é homem. Mulher é mulher, homem é homem. Tem coisas que dá pra fazer igual, acho que diferença salarial não faz sentido, tá? Por exemplo, todos têm que ganhar igual, mas ainda mulher é mulher. Homem é homem. São pessoas com mentes diferentes, com corpos diferentes, que têm necessidades diferentes. Ok? E isso precisa ser respeitado. Eu acho que as mulheres têm que entender isso. Que é parar de querer ser homem.
e se aceitar melhor como mulher, entende? Se aceitar melhor como mulher, com as suas particularidades, respeitar as particularidades do ser feminino. Você não pode representar mulheres fazendo um homem de saia. Isso não vai funcionar. Você tem que colocar a vivência feminina. Se você colocar a vivência feminina como ela é, vai dar certo. O cara prestou atenção na filha dele como a filha dele é. E fez a Julieta. E fez a personagem feminina mais emblemática da história. Quer ver outro cabo de guerra idiota? Tolkien. Agora eu vou pegar na ferida. Ai, Tolkien não ia gostar disso. Ai, mas Tolkien não ia gostar disso, irmãozinho. Tolkien fez a personagem mais maluca de todas, que é a Elwyn. Ela é louca. Ele fez a mais cavala de todas, que é a Galadriel. Gente, a Galadriel tem 2 metros de altura. A Galadriel saía, ó, na porrada com o Fëanor. O Fëanor é o ser mais agressivo. É o elfo mais agressivo que existe na face da Terra. E os dois saíam na porrada e o Fëanor perdia. Então, eu não li os livros do Tolkien, então eu não sei se isso acontecia de verdade. Ou se ela tá falando da série do Senhor dos Anéis. Dessa do Prime Video. Ele não ia gostar. Então, assim, ele fez essas 2 personagens, então pode ser que ele gostasse. Só que ele era um cara conservador, então talvez ele não gostasse. Só que ele fez Beren e Lúthien, que é baseado no relacionamento dele, onde ele é apenas um cara e a mulher dele é foda pra caralho. Então talvez ele gostasse. Só que, na história, ele tem o fator maluco, então talvez ele não gostasse. Só que, na época que ele vivia, não existia nem efeito especial. Talvez o cara olhasse pra aquilo ali com efeitos especiais e tivesse um ataque catártico, chorasse de emoção, talvez ele amasse muito. Só que, ao mesmo tempo, ele odiava qualquer tipo de adaptação, então talvez ele odiasse de qualquer jeito, bem feito ou mal feito. Então, meu amigo, não dá pra saber. Nunca dá pra saber. Sabe por quê? Porque ele não está entre nós. Quando você morrer, você pergunta. Quando eu morrer, eu com certeza vou perguntar, porque é a hora da minha vida. Mas agora, não dá pra saber. Para de ficar de cabinho de guerra. Assiste o negócio, goste ou não goste, está lá para você assistir. Não quer assistir? Não assista! As pessoas são plurais, inclusive o Tolkien. Para de ficar de cabo de guerra. Ninguém é a caixa toda, porque no fim das contas, as únicas pessoas que se fodem são a gente, porque esses caras, os donos das grandes empresas e tudo mais, eles ganham dinheiro em cima da gente, estando de um lado e estando do outro. No fim do dia, esses caras, eles vão tomar champanhe juntos e brindam com o dinheiro da gente e a gente fica se matando que nem 2 idiotas. Concordo E os plenamente. roteiristas, ó, tudo tem no burnout, eles não estão sabendo mais como escrever, estão cada vez com mais regras sociais pra conseguir escrever um roteiro, tudo baseado em chat GPT, os caras estão com crise de criatividade, ninguém mais gosta, fica por isso mesmo, e no final, ó, dá uns diálogos assim. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. Não me entendam mal, o conteúdo é de boa. Ai, tem problema o dragão ser não binário. Mentira. Não tem problema. O dragão pode muito bem ser não binário. Olha, levando em consideração que a gente vê alguns animais aí, animais mesmo, tá? Cães, gatos, até bois, que tem tendências homossexuais, eu não vejo problema um dragão ser não binário. Legal. Não vejo problema. Isso pra mim não é um problema. Qual que é o BO? O estranhamento é porque são 2 dragões falando num tom, numa conversa que é totalmente não fantasiosa, só que eles estão usando essa pauta como muleta, é totalmente sem história. Você entende que são 2 dragões, só que poderiam ser muito bem 2 humanos conversando ali, não tem nada a ver. Isso pra um jogo de fantasia é horroroso, é péssimo, parece mal trabalhado, sabe por quê? Porque eu faria assim, com o mesmo conteúdo, tá? Posso redublar? Eu ouvi vocês falando. Sim, e daí? E daí que você tem que me consultar. Ela não é boa pra você. Ela não te tratou como um dragão quando a hora chegou. Eu não sou dragão e nem Drake. Você não faz questão de me conhecer e quer opinar. Não sabe quem eu sou há anos. Se isso é porque eu critiquei as suas roupas ou a sua educação, então... Não é. Eu não sou igual a você. Não permito que me trate dessa maneira. Revatash, Shokato, Ebra. Você acha mesmo que eu ligo pra isso? Se quer ficar louca com um monte de regras idiotas, tudo bem. Não, você não entendeu. Então me respeita. Eu sou como eu sou. E esses são artifícios super simples que te colocam dentro da história. Veja bem, os dragões, eles são sempre fêmeas. Os drakes são sempre machos. Se ela fala que não é nenhum nem outro, beleza. A nomenclatura, ela é muito nova para que você use dentro de um universo de fantasia. Por exemplo, se você faz uma adaptação
dos espartanos. Os espartanos são todos bissexuais, certo? Espartanos bissexuais. Eles, né, ficam com homens e com mulheres, correto? Todos Beleza. eles. Só que não existia esse nome. Então, se você coloca isso num filme sobre os espartanos, eles falando que são bissexuais, não dá estranhamento? Então, assim, você pode retratá-los dessa maneira. Não existe nenhum problema, não existe nenhum tipo de preconceito. Mas você não pode quebrar a regra da fantasia, de te retirar daquele momento e te colocar no tempo atual. Senão você sai. Parece que é mal feito. Porque é. Bom, era isso. Novamente, esse é um... Entendo o ponto dela. Acho interessante. Eu não veria... Vamos trocar de tela aqui. Eu não veria, Danilo, você criar um mundo fantasia e porque assim, você pode ter um mundo medieval com visões modernas. Só que eu acho que você teria que criar um mundo novo. E eu acho que caberia, talvez, nesse filme aí, usar o termo não binário. Apesar de, sim, eu entendo a estranheza. Só que você tem que fazer a sociedade... para os termos modernos fazerem sentido nesse universo, você tem que fazer com que a sociedade demonstre isso. Não dá para encaixar termos como não binário, bissexual, LGBTQIA+, numa sociedade antiga se a sociedade não discute ativamente isso. Sabe? Colocar só um personagem falando que é não binário e surgiu do cu esse termo, sabe? Então eu acho que eu entendo o ponto dela. Não veria problema, mas entendo o ponto dela. E nesse ponto faz sentido. É um vídeo que eu faço meio pá das ideias, desculpa se ficou longo. Eu não queria fazer muito mais vídeos sambando em cima disso, porque não é um assunto que eu quero abordar mais vezes aqui. Porque eu queria mudar realmente de atitude. Tipo, falei tudo que eu tinha que falar, fui sincera, tipo, tem muita gente falando, nossa, você tem um monte de assessores, nananã. Isso é mentira, completamente mentira. Não que ela não possa ter dinheiro pra pagar gente pra ajudar ela, tá? Mas não sei se ela é dirigida. Tem gente que tem muito mais dinheiro que ela, que talvez seja dirigida, mas não sei se ela. Pode ser? Pode. Tenho provas? Não. Então talvez não seja. Depois que a água bateu na bunda, não bateu na bunda, esse não é, e nem é, de longe não é o que eu faço pra viver. Tipo, fazer vídeo no YouTube não é de onde eu tiro dinheiro. Que bom! Fiquei mais um ano sem postar vídeo e tá tudo certo. Eu faço isso aqui porque eu gosto, mas eu gostaria de conversar mais sobre coisas e produzir projetos meus. Eu acho legais, eu gosto de produzir vídeos pra cá, então, tipo, é isso que eu gostaria de fazer. Só pra tirar essas ideias de chapéu de alumínio de vocês que, mano, não são verdade. Chapéu de alumínio. Mas isso tava no meu coração há algum tempo. Mas é muito doido como a gente sente que precisa pegar o pacote todo, e eu estou aqui dizendo que eu não vou pegar o pacote todo, eu me recuso. Eu fiquei quase um ano pensando em falar isso, porque apesar de não ter 47 assessores e uma equipe muito bem organizada pra me dizer o que falar, porque eu sou um fantoche da indústria, eu penso sim muito bem no que eu vou falar, porque eu não quero ofender ninguém longe de mim, e eu quero não que ofender as pessoas na internet é importante. É seguro pra elas serem quem elas querem ser, e tá tudo certo, porque aqui sempre foi e vai continuar sendo, tá tranquilão. Mas eu quero exigir isso de grandes produções pra que elas sejam melhores, porra, tá ruim. Então, não tem problema recalcular a rota, que é isso que eu tô fazendo. Eu sempre fui muito sincera nas coisas que eu falei. Eu tenho fé nas coisas que eu acredito. Se eu acredito nessa parada, eu defendo, que é o que eu tô fazendo agora, é o que eu sempre fiz. E mudei de ideia mesmo, e é o que eu tô falando agora. É isso aí. Então, espero que vocês entendam. Se não entender, paciência, acontece. Novamente, pode me xingar nos comentários, também acontece. A parada toda é ser hoje um pouquinho melhor do que eu era ontem, né? Porque isso, um passinho de cada vez. Ser uma pessoa perfeita também acho que isso é importante. Escutei uns estalos muito loucos aqui. Tá, porra. Enfim, mas eu acho que ela tá com um ponto certo. Ninguém vai ser perfeito. Eu não vou ser perfeito. Vocês que estão aí no chat ou que estão assistindo esse vídeo gravado depois, editado, não são perfeitos. Ninguém é perfeito. E a gente não vai agradar todo mundo. Jesus não agrada todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. E a gente não tem que ter essa pretensão de agradar todo mundo. Foi um pouco parte da minha ruína.
Porque fazer tudo isso, tentar fazer o canal perfeito, eu tenho uma mania de perfeição e isso também me cagou, né? Enfim, eu vou terminar com uma outra frase que eu, inclusive, postei no Twitter/X, que Essa de frase é uma boa. professora minha desse curso também, que eu acho que super abriu meu olho. Ah, não são aqui os estados, são lá na casa dela, Que é, no estúdio dela. se você quer realmente ser autêntica, você tem que estar preparada pra ser odiada. E olha que doideira, porque eu passei muito tempo da minha vida produzindo conteúdo, tentando agradar todo mundo, e justamente isso fez com que eu fosse odiada, né? Tipo, isso é muito doido. Então, vivendo e aprendendo faz parte, não faz diferença mesmo, é uma parada que eu vou levar pra minha vida. Então, esse é o meu desabafo. E essa é a minha história. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com ela. E se você não aprendeu nada, eu aprendi. É isso aí, guys. Se inscreve aí. É nóis. Beijo. Boa, assim, é um vídeo que eu curti muito, esse vídeo dela, tá? Eu acho que esse vídeo diz muita coisa sobre o tempo moderno. É lógico, ela não é perfeita, tanto que parece que naquela briga lá com o Gigante Richard, ela tem seus pontos onde ela tá errada, porque eu assisti o vídeo do Gigante e ele não chamou ela de vagabunda, apesar de ter feito algumas acusações veladas. Mas talvez ela tenha exagerado lá no podcast do Combo Infinito, quando foi comentar a respeito dele, né? Muito provavelmente ela exagerou. Então ela não é perfeita também, mas eu acho que esse vídeo, mesmo com os possíveis erros dela, eu acho que é um vídeo onde a gente pode tirar um bom aprendizado, tá? É possível aprender coisas com esse vídeo. É possível aprender muita coisa com esse vídeo. E para os dois lados, tá? Para a direita e a esquerda podem aprender coisa com esse vídeo. Os progressistas e os conservadores. Acho que todo mundo pode aprender coisas com esse vídeo. E eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo. E por isso que eu já citei esse vídeo 2 vezes em vídeos meus aqui, em shorts, em vídeos grandes, e eu falei, porra, eu tô citando, eu preciso produzir conteúdo pro canal, vamos reagir a essa porra? Vamos fazer comentário em cima, por mais que a Haru possa ter algum problema com o React, mas vamos reagir, que eu acho que é muito construtivo. E todo mundo tem algo a aprender com isso, beleza?